Tá na pauta. Agora, entrevista. Um bate-papo descontraído e uma pauta show. Bom, pessoal, o advogado e professor Flávio Olímpio vai lançar amanhã, terça-feira, dia 8, seu mais novo livro intitulado Comentários à Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. O evento será às 19 horas no TCE, localizado na Avenida Professor Carlos Cunha, sem número, no Calhau. Com visão interpretativa e esclarecedora, a obra revela ao leitor temas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, abordando questões desde a criação, composição e funcionalidade, oferecendo ao público conhecimento acerca deste importante órgão governamental. Para falar mais sobre esses e outros assuntos, está na pauta um bate-papo com o escritor da publicação, com conteúdos construídos com base numa vasta pesquisa doutrinária, jurisprudencial e opiniões do autor. Professor universitário e consultor geral adjunto da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Flávio Olímpio Neves Silva possui graduação em Direito pela Universidade Selma e graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Maranhão, mestrado em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará. O convidado de hoje também é ex-secretário municipal de Administração da Prefeitura de São Luís e atualmente é sócio contador do Instituto de Contabilidade e Planejamento do Maranhão. Bom, professor Flávio Olímpio, boa noite, gostaríamos de agradecer aqui a sua presença nos estúdios da Nova FM para falar desse livro maravilhoso. E eu já deixo a primeira pergunta: o que te levou a tomar essa decisão de lançar um livro sobre a lei orgânica do TCE? Boa noite, ouvintes da Nova FM. Primeiramente, agradecer a oportunidade de fazer essa divulgação, essa difusão desse material que ao longo dos anos eu venho escrevendo com bastante carinho. Isaías, Thales, todos os ouvintes. A ideia de lançar esse livro, de escrever um livro sobre esse assunto, primeiro, era desvendar ao público, aos estudantes, aos profissionais e aos gestores o papel desenvolvido pelo Tribunal de Contas, em que pese haver a formação jurídica de colegas advogados, disciplinas de administração pública nas universidades dos cursos de administração pública, de contabilidade, muito pouco é tratado sobre especificamente o Tribunal de Contas. O tribunal ele funciona num rito especial, num processo especial, que as pessoas e os gestores em especial precisam saber e conhecer para poder melhor atuar. O Tribunal de Contas ele tem uma função fiscalizadora, sancionadora, mas também uma função pedagógica, que é a sua principal função. Então, o livro ele trata aspectos da sua funcionalidade, explicando como se dá o processamento da análise das contas do gestor, como dá a sanção que o Tribunal de Contas impõe ao gestor e mostrar à sociedade, principalmente, o papel de relevância que esse órgão tem na defesa das nossas instituições. Doutor Flávio, qual a importância que a lei orgânica do TCE tem para gestores, juristas e a sociedade em geral? Pois é, o Tribunal de Contas, a lei orgânica é a lei maior dentro do Tribunal de Contas, é aquela que regulamenta todo o seu funcionamento, todo o ordenamento de um processo de contas, o julgamento das contas dos gestores, a emissão de pareceres prévios, recursos e as sanções nas quais os gestores públicos estão sujeitos. Então é importante que principalmente aquelas pessoas que exercem cargos públicos tenham uma real noção do funcionamento do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas age fiscalizando, sancionando e também ensinando os gestores. Então é preciso que haja sempre essa interlocução do tribunal com os gestores. Toda vez que fala em tribunal, as pessoas pensam que, de fato, seria um órgão também que compõe essa jurisdição do judiciário. Mas não é, né? Explica aqui para a sociedade maranhense qual a importância desse tribunal, que diferente, por exemplo, do Tribunal de Justiça ou do Superior Tribunal e dos demais tribunais, qual a função dele e a importância, por exemplo, para a sociedade maranhense? Muito boa pergunta, Isaías. O próprio nome sugere, né? Tribunal, as pessoas vinculam logo à justiça. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que o tribunal não julga pessoas. O tribunal julga contas. É um tribunal de contas. Essa é a primeira diferença. E também, ainda pelo nome tribunal, este órgão ele não faz parte da estrutura do poder judiciário. O Tribunal de Contas ele surge como órgão auxiliar
de assessoria, vamos dizer assim, do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas existe para auxiliar os vereadores, os deputados estaduais, na sua função maior de fiscalizar o Poder Executivo, o patrimônio, as contas administradas pelo Poder Executivo e pelos outros poderes. Então o tribunal ele não julga pessoas, ele julga contas. E ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Thales Castro. Você poderia citar, por exemplo, boas práticas adotadas pelo TCE para garantir a independência do trabalho de auditoria e prevenir conflitos de interesse, doutor? O tribunal ele tem, ao longo dos anos, se modernizado, né, a sua atuação. A principal mudança que a gente pode dizer assim, que a sociedade e os gestores têm percebido ao longo do tempo, com certeza, é a utilização de instrumentos eletrônicos de fiscalização, né? É a auditoria digital. Antigamente, vocês vão lembrar, era comum se ver gestores ao final no começo do mês de abril aí, vindo dos interiores, né, com caminhonetes cheias de papel, de pastas azuis para fazer a prestação de contas no Tribunal de Contas. Hoje isso não existe mais. Toda a processualística é feita de forma digital. A prestação de contas ela é toda digitalizada, é entregue de forma mensal, quadrimestral, trimestral ao tribunal e ele tem condições de fazer uma análise mais rápida. Infelizmente ainda há sim vamos dizer assim, um acervo muito grande de contas, né, no tribunal pendentes ainda de julgamento. É muito difícil ainda um gestor, ainda durante o exercício do seu mandato, ter aquelas contas julgadas. O que é mais comum é acabar o mandato, passar bastante tempo e aí sim o gestor vai ter suas contas julgadas. Isso é ruim, tanto para o tribunal e mais ainda para os gestores e pior ainda para a sociedade. Correto. Bom, você que ligou o rádio agora, parou aqui na 9FM, parou na 93.1, nós estamos recebendo hoje o professor Flávio Olímpio, advogado, especialista em várias áreas do direito, falando aqui do lançamento do seu mais novo livro, Comentários à Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Bom, doutor Flávio Olímpio, você falou agora há pouco que o tribunal não julga pessoas, mas a cada pleito eleitoral, por exemplo, surge na imprensa comentários sobre um ou outro gestor que estaria inelegível por conta de um julgamento que veio a partir desse tribunal. Agora, como explicar para os eleitores essa diferenciação? Isso é um dos papéis de maior protagonismo do Tribunal de Contas, né? Quando surge o período eleitoral, o tribunal elabora aquela famosa lista e se noticia a lista dos inelegíveis. Quer dizer, o Tribunal de Contas julgou as contas de alguém e por isso tornou ele inelegível. Na verdade, é um primeiro passo. O Tribunal de Contas ele tem um protagonismo nesse processo, porque é ele que faz essa análise com exclusividade, né? Somente o Tribunal de Contas que faz essa análise e encaminha a Justiça Eleitoral. Mas é a Justiça Eleitoral que é o órgão competente para dizer se aquele candidato ele pode vir a ser candidato ou não, está inelegível ou está elegível. É a Justiça Eleitoral que tem essa competência no nosso ordenamento jurídico. O Tribunal de Contas faz um papel instrutório, né, auxiliar. O julgamento dele, aquele relatório, é uma peça indispensável para que a Justiça determine, avaliando a questão dos elementos subjetivos da conduta do gestor, do dolo principalmente, para saber se ele vai ser inelegível ou não. Correto. Doutor, e o livro, como vai poder ajudar, da sua visão, como é que esse livro vai ajudar gestores, acadêmicos, advogados e a sociedade de forma geral? Como eu disse no início, o assunto ele é bem complexo, né? O processo no Tribunal de Contas ele é um processo bem específico, diferente do processo civil. Ainda que o processo civil seja uma norma subsidiária ao rito do Tribunal de Contas, ele tem sim um procedimento específico, ainda pouco difundido nas universidades, né, nos cursos de pós-graduação. Então a ideia surgiu justamente disso, de traduzir. Eu uso uma linguagem muito simples, objetiva, que trago da experiência como professor, por vezes inclusive deixando de atender algumas regras de formatação da própria ABNT, mas para tornar a leitura mais agradável, mais simples e objetiva, para que gestores, estudantes de direito, estudantes de contabilidade, de administração pública possam se familiarizar com o tema e tirar algumas dúvidas. Correto. Bom, você que ligou o rádio agora, parou na 9FM, nós estamos recebendo aqui o professor e advogado Flávio Olímpio, falando sobre o mais novo lançamento do seu mais novo livro, né, que é Comentários à Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Bom, doutor Flávio Olímpio, daqui a 2 anos
teremos eleições municipais. E sempre surgem algumas dúvidas na cabeça do eleitor. Por exemplo, quando um presidente de Câmara tem as contas rejeitadas, fica inelegível diretamente, e o prefeito, que pode ser adversário dele mesmo, também teve essas contas rejeitadas, porém não ficou inelegível. Existe aí a diferença, então, entre o que seriam essas contas? Sim, é bem boa pergunta, novamente, Isaías. É bom que se diga que no que se refere aos chefes do Poder Executivo, no caso o prefeito e o governador, a análise que o Tribunal de Contas faz não é uma análise finalística, não é um ponto final, é um ponto continuando. O Tribunal de Contas faz uma análise e emite um parecer prévio. Quem é o detentor do poder de julgar as contas do gestor, no caso do prefeito ou do governador, é a Casa Legislativa, é a Assembleia Legislativa, é a Câmara Municipal que tem o poder de julgar aquelas contas do gestor. E aí sim, podendo vir a torná-lo inelegível ou não. Diferentemente ao que acontece com o presidente da Câmara. Tá? O presidente da Câmara e os secretários. Né? Todos os secretários do prefeito. Estes, eles têm as suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas. Então, as contas do presidente da Câmara, o Tribunal de Contas analisa de forma final, né? Finalística. Acabou a análise pelo Tribunal de Contas, aquelas contas não vão para a Câmara para ela decidir. O que o tribunal decidir, está decidido. Aprovado, reprovado, regular ou regular. Né? E aí a justiça vai ser encaminhada à Justiça Eleitoral, que pode vir a declarar o candidato inelegível. É bom essa observação, é muito importante. Esses comentários todos, esses questionamentos, estão aqui nesse livro contido aqui? Todos a gente tentou dirimir com bastante jurisprudência, citamos casos julgados pelo próprio Tribunal de Justiça, por tribunais judiciais, comentários de alguns colegas, autor, de professores. A obra foi a primeira obra nesse sentido, né? A gente espera poder contemplar muita coisa e estamos sempre, deixei o canal aberto para que os alunos, colegas façam as suas sugestões, para que a gente possa sempre estar aprimorando o nosso trabalho. Doutor, e além desse aí, você já lançou outros livros? É o primeiro? Como é que é? Eu já venho desenvolvendo o trabalho de escrita de material técnico, sempre material de ordem técnica. Esse já é o terceiro livro que eu escrevo. Escrevi um em 2006 sobre orientações a prefeitos e a presidente de Câmara e a vereadores. Depois eu fui convidado no então governo do Jackson Lago a escrever o Manual de Prestação de Contas da Secretaria de Cultura, que era um órgão que tinha muitos convênios com instituições da sociedade civil por conta das festividades, e era um grande problema, e a gente elaborou... Sempre foi um grande gargalo essa questão dessas prestações de conta da cultura. Pois é, aí porque eram poucos valores para artistas, em principal agremiações culturais, que não tinham expertise, e aí então o secretário nos convocou para que a gente desse essa força lá e elaborasse o material. A gente escreveu esse livro, material de prestação de contas, e agora no ano passado, juntamente com um grande grupo de notários aqui no estado do Maranhão, em especial os colegas da Assembleia Legislativa, da Procuradoria do Estado, do próprio Tribunal de Contas, fizemos a primeira Constituição anotada do estado do Maranhão, que foi lançada com muita festividade no ano passado lá na Assembleia Legislativa. Bom, vou fazer aqui uma pergunta, claro, todo jurista, o senhor que também atua em um poder como o Legislativo, que é a Assembleia, e que acaba de escrever um livro tão maravilhoso, que esclarece, traz tantos esclarecimentos sobre esse órgão tão importante, eu vou fazer essa pergunta. Com a aposentadoria do conselheiro Edmar Coutrin, abre-se então uma vaga no Tribunal de Contas, né, na Corte de Contas. O senhor, que é um advogado, que é consultor da Assembleia, sonha com esse cargo, pretende disputar? Essa pergunta é bem capciosa, né, Isaías? O cargo de conselheiro, é bom que a sociedade saiba, é um cargo de quem tem competência para fazer essa análise dessas contas lá. É um cargo de natureza política e são 7 conselheiros que tem no estado, né? 4 são escolhidos pela Assembleia e 3 são escolhidos pelo governador. Agora, com a aposentadoria de um dos conselheiros, abre-se a oportunidade da Assembleia vir escolher um candidato. A Constituição, ela estabelece alguns requisitos, né, que os candidatos devem possuir para poder pleitear essa vaga. Eu, particularmente, preencho esses requisitos, né, mas isso é um processo também que vai além da questão técnica. É necessário que haja técnica, mas também é um critério político,
né? Um critério de quem tenha uma experiência junto ao parlamento, junto aos gestores. Por isso a Constituição atribui ao parlamento fazer essa escolha. É necessário que se entenda que, às vezes, as pessoas vêm dizer que tem que ser técnico exclusivamente. Eu entendo diferente. Os técnicos do Tribunal de Contas já têm excelentes profissionais, todos concursados, auditores, técnicos de controle externo, com salários bons da categoria. Então, e a corte é composta por pessoas de natureza política, que precisam ter essa expertise misturada, técnica com a política. É um sonho, sim, é um sonho, mas isso aí depende de uma conjuntura política, e se, porventura, eu vier a ser alçado a disputar essa vaga, terei a humildade de ir em gabinete, porque isso depende da vontade do parlamento, né? Teria a humildade, já sou servidor da casa, teria a humildade de ir em gabinete, pedir o voto, mostrar as minhas credenciais para poder me habilitar. Não basta só querer ter um excelente currículo, porque muitos profissionais têm esse currículo, muito melhores que o meu, inclusive, mas é necessário que haja essa percepção de que o cargo é um cargo de natureza política e que você tem que se sujeitar ao jogo político para isso. Doutor, de modo geral, como é que você avalia a atuação dos TCEs para as boas práticas nas gestões? O Tribunal de Contas, especial o Tribunal de Contas do Maranhão, diga-se, principalmente agora na última gestão também do conselheiro Joaquim Washington Oliveira, tem buscado estar mais próximo do gestor. A realidade é essa. O que se busca é esse. Hoje a gente vive o princípio do consequencialismo administrativo. O cidadão, ele não quer saber detalhes da administração, né? Detalhes de uma licitação. Ele quer ver a obra pronta. Saber o resultado. Ele quer ver a obra pronta. Agora, recentemente, a gente viu muito aí uma repercussão na própria gestão do prefeito, algumas intervenções que ele está fazendo, que não se tinha placa. É lógico que é um descumprimento de uma formalidade legal, que você tem que ter a placa pública, mas a população mesmo, ela não está muito preocupada para isso. Ela quer saber da intervenção, da obra, né? E o Tribunal de Contas tem se mostrado parceiro dos gestores. Ao longo dos anos ele vem se aprimorando, deixando muito de lado aquela questão apenas de fiscalizar e estando mais próximo. Mas precisa avançar mais. A sensação que a gente tem, e eu já tive a oportunidade para trabalhar para muitos municípios do Maranhão e sinto esse certo distanciamento, esse receio ainda dos gestores junto ao tribunal. O tribunal precisa avançar nessa pauta de estar mais próximo do gestor público. A gente sabe que nós estamos vivendo uma espécie de era de muita informação. Às vezes a gente não sabe... De informação e de desinformação. Exatamente, foi bem lembrado aqui pelo Thales. De informação e desinformação. Não se sabe o que de fato é verdade e o que é mentira. Por exemplo, quando chegam as eleições municipais, às vezes os próprios adversários usam estratégias de desconstrução com as chamadas fichas sujas. Qual a importância desse livro para a sociedade, para a imprensa, principalmente para a imprensa, que é quem tem o papel de cumprir esse direito de informação? Como esse livro vai ajudar a esclarecer o que seria ou não ficha suja e todos esses procedimentos que vêm à tona sempre no período eleitoral? Isso é muito interessante, Isaías. O livro ele traz esses aspectos práticos com uma linguagem simples, clara e objetiva, destrinchando o papel e o resultado da atuação do Tribunal de Contas. Mas é bom que se diga o seguinte: lembra que eu falei no início, o Tribunal julga contas e não pessoas. Em que pese, em determinadas circunstâncias, o Tribunal vir, por exemplo, a aprovar umas contas do gestor, né, sob o aspecto administrativo, nada impede que o próprio Ministério Público ou a própria sociedade, tomando conhecimento de outras situações que porventura não tenha sido analisada pelo Tribunal de Contas, proponha as ações competentes e o gestor venha a ser condenado. Aquela defesa dele de dizer, mas o Tribunal de Contas aprovou as minhas contas, não vai servir. O Tribunal de Contas não vai ter olhos para tudo. Então não é porque você teve uma aprovação das suas contas que você vai ter um salvo-conduto eterno da sua gestão. O Tribunal de Contas analisou certas situações. Então é possível que os órgãos competentes, a própria sociedade civil organizada, tenham acesso a outras informações e venham a propor as medidas cabíveis, judiciais, na esfera civil, de devolução de recursos, e criminal, penal, né? Então é importante que se diga isso. Professor, nos conte aí pros ouvintes do Tá na Pauta o que mais te marcou quando estava editando aí essa obra, que vai ser lançada amanhã. A complexidade do assunto e a falta de doutrina. A obra ela tem essa característica. Ela é a primeira no estado do Maranhão a trazer esse assunto, né?
de uma forma mais densa, vamos dizer assim. Eu tive a preocupação de comentar, não deixando muito complexa, mas comentar artigo por artigo, selecionar os mais importantes que mereceriam um comentário a mais, um esclarecimento a mais, uma tradução a mais. Então o que me marcou foi isso, saber que infelizmente são poucas as obras ainda. Espero que outros colegas também tenham a iniciativa, desperte o interesse, a obra também tem esse objetivo, despertar o interesse dos juristas do estado do Maranhão, dos profissionais que atuam na contabilidade, na administração pública e dos gestores, para conhecer e entender o funcionamento de um processo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado. Você que ligou o rádio agora, parou aqui na Nova FM, nós estamos recebendo aqui o advogado, professor universitário Flávio Olímpio, para falar sobre o livro Comentários à Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que será lançado amanhã lá no prédio, claro, do Tribunal de Contas. Doutor Flávio Olímpio, a gente sabe que quando fala de prestação de contas, o tribunal ainda não conseguiu abarcar tudo. Por exemplo, nós temos muitas entidades que trabalham com recursos públicos, como convênio, repasse e transferência, mas não estão nesse crivo. Associações, entidades, federações, institutos. Como o senhor analisa esse aspecto? Por que o tribunal ainda não conseguiu abarcar essas instituições? Veja, nosso tribunal é formado por 7 conselheiros, tem mais de 600 funcionários e tem sob a sua jurisdição 217 municípios e 217 câmaras municipais. Anteriormente, até havia no estado do Maranhão um Tribunal de Contas dos municípios, específico para os municípios. Mas desde 92 não existe mais isso. A gente tem um tribunal que é competente de analisar contas de todas as prefeituras, de todas as câmaras municipais, de todas as secretarias e do governo do estado. É muito trabalho que tem o Tribunal de Contas e ainda tem essas entidades. Tem sido uma praxe normal de transferência de recursos para entidades do terceiro setor, vamos dizer assim. Essas entidades, elas também estão sujeitas à fiscalização e à jurisdição do Tribunal de Contas. É bom que se diga que todos aqueles, pessoa físicas ou jurídica, que guarde, gerencie ou que tenha nas suas mãos patrimônio público, recurso público, está sujeito à fiscalização e à atuação do Tribunal de Contas. Porém, essa atuação, por vezes, se dá de forma subsidiária, quer dizer, em segundo plano. Primeiro, essas entidades prestam conta lá para aquele órgão que lhe deu o dinheiro. Então, se você tem a Secretaria de Cultura, primeiro você presta contas para ela, tá? Havendo erro, graves, havendo fraude, aí que o Tribunal de Contas é acionado, No primeiro momento, aquela entidade é que faz aquela primeira análise. Não, o Tribunal de Contas não ia ter braço para dar conta de tudo isso. Em situações excepcionais, no caso de denúncias, de representações, o Tribunal de Contas age através de seus instrumentos de fiscalização, diretamente, sem esperar a intervenção da secretaria correspondente. Professor, também uma coisa que modernizou, mas ainda se vê muito reclamação sobre pendência de julgamento de contas, principalmente questão de contas de câmaras. Muitas contas pendentes, demoradas. Exemplo da própria capital, que já tem alguns presidentes que já passaram e sequer as contas foram julgadas. E também no interior não é diferente. Como é que se observa que o tribunal tem trabalhado para superar essa deficiência aí, pode-se dizer desta forma? Isso é uma deficiência grave que precisa ser trabalhada. Inclusive agora o próprio Supremo Tribunal Federal já está limitando isso, Ele está reduzindo o prazo dessa análise. Afinal de contas, agora tem 5 anos para analisar. Pode ficar de eterno com as contas, como a gente vê hoje. E pior do que isso, mais grave que isso, é não haver uma ordem. Uma ordem nesse julgamento, que você deixa a questão da discricionariedade política aflorar. Você vê uma conta de uma prefeitura, que ela está sendo julgada em 2019, mas ainda não foi julgada em 2016, 2017, 2012. Então, houve inclusive uma proposta, salvo o melhor juízo, do deputado Edilásio, que queria criar uma lista de ordem uma ordem cronológica. Você não poderia julgar uma conta de um ano se não julgou daquele mesmo ente. É uma questão complexa, Uma questão complexa, e que na época foi aprovada, mas eu acho que o governador vetou, mas que precisa ser melhor discutida, porque de fato é um problema com o Tribunal de Contas. E aí o que se vê passou o tempo, nada foi analisado e aquela conta, vamos dizer assim, ela é jogada num saco sem fundo,
você não vai ter mais como responsabilizar aquele gestor. Bom, última pergunta para a gente encerrar o nosso bate-papo. Quando se fala de tribunais, a gente pensa logo também em outras instâncias, como por exemplo as chamadas corregedorias. A própria polícia tem a sua, o Tribunal de Contas tem a IDEM, TRE. Por que os tribunais ainda não contam com esse órgão de fiscalização para avaliar a atuação desses conselheiros? Porque a gente sabe que esses temas que o Thales trouxe, se tivesse uma corregedoria para avaliar a atuação, poderia até ajudar a superar, até inibir um pouco, ou até melhorar a atuação dos tribunais. No seu ponto de vista, o que falta e por que não há essa corregedoria? Boa colocação. De fato, o que há é uma corregedoria do próprio tribunal, né? No próprio âmbito do tribunal existe sim essa corregedoria para fazer as suas apurações, as suas penalizações em eventual caso de falta de seus servidores e de seus membros. Já há no Brasil, inclusive, uma discussão forte, avançada, sobre a criação de um órgão nacional de controle, assim como o Conselho Nacional que fiscaliza a magistratura, né, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, também é uma questão do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, né? Mas aí é uma discussão no âmbito nacional de um órgão de jurisdição em todo o país para fazer essa chamada correição dos tribunais. Eu acho essencial, em que pese ser um órgão auxiliar do poder legislativo, mas ter um órgão de caráter independente em âmbito nacional, eu acho que seria de grande valia para a nossa República. Última pergunta, onde podemos adquirir esse livro, Comentários à Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão aqui em São Luís? Esse livro amanhã ele será lançado lá no Tribunal de Contas, toda a sua renda será destinada ao Hospital Adenor Belo, né, em ajuda ao combate, ao trabalho que ele vem fazendo de combate ao câncer, e depois nas livrarias da cidade todos estarão disponíveis no nosso material. Professor Flávio Olympio, gostaríamos de agradecer aqui a sua presença e deixo o senhor com as suas considerações finais. Muito obrigado novamente à Nova FM por essa oportunidade, uma rádio que tem uma repercussão em todo o estado do Maranhão. E amanhã aguardo os colegas nesse lançamento. A gente tem um evento concorrente aí, que é o da FAMEM, né? Mas aí também teremos outras oportunidades de fazer a divulgação do material. Muito obrigado e espero que todos façam um bom proveito do nosso livro. Ok, Thales Castro. Olha, Isaías, quero agradecer a audiência, agradecer aos nossos ouvintes e dizer que amanhã nós vamos voltar. Não dá tempo de mandar alô aqui, muita mensagem, mas amanhã a gente volta aí com mais informações, com mais movimentação da política. Tem o lançamento amanhã da FAMEM, tem Câmara de São Luís, Assembleia Legislativa, enfim. Muita movimentação política e amanhã nós vamos trazer os detalhes dessas movimentações. Então, a gente vai ficando por aqui, agradece mais uma vez a sua audiência, agradecemos também aqui a presença do nosso convidado. Se você é estudante de Direito ou de qualquer outra área de contabilidade, administração, você pode também adquirir esse livro. Amanhã, a partir das 19 horas, lá no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, o professor Flávio Olympio, autor dessa obra, estará lá, então, autografando e falando mais detalhes sobre a sua. Agradecer aqui a audiência, antes de encerrar, e mandar um forte abraço, agradecer a audiência do Daniel, que é servidor lá do TCE, ligado aí no Tá Na Pauta, mandando mensagem aí pra gente, e agradecer essa audiência qualificada. Bom, a gente vai ficando por aqui e agradece mais uma vez a você, não só aqui no interior do estado, na capital, em qualquer parte do Brasil e do mundo. Não esqueça, virou notícia? Tá na pauta. Um abraço a todos e até amanhã.